Irmãos, pela graça de Deus, chegamos ao capítulo de número 24 da nossa confissão, não é, que trata sobre o matrimônio e o divórcio, ok? Então, para começarmos o estudo desta manhã, eu gostaria de, a nível de introdução, destacar alguns pontos importantes a respeito do casamento. O primeiro deles é que as expectativas falsas sobre o casamento sempre terminam em decepção. Essa é uma verdade que nós podemos comprovar diariamente. Você vê na vida de pessoas que se casam uma frustração, porque de fato elas nutriam uma expectativa muito alta a respeito do casamento, porém ao se casarem, elas percebem que o casamento não era tudo aquilo que elas imaginavam, não era igual àquilo que elas imaginavam. Observamos muitos casais que durante o namoro, o noivado, vão criando expectativas grandes a respeito do casamento. Porém, quando se casam, se deparam com uma realidade diferente daquela que haviam imaginado, e aí, conforme é a expectativa, também vai ser a frustração. Um segundo ponto importante também a respeito do casamento é que a falta de preparo para o casamento tem sido uma das principais causas de divórcio. Veja, a maioria das pessoas não tem essa preocupação. De quê? De se prepararem para o casamento. E esta falta de preparo para a vida conjugal é, sem dúvida, uma das principais razões que explicam a quantidade alta de divórcio, inclusive divórcio entre os crentes. Porque não há um desejo, não há uma percepção, um entendimento de que eu preciso me preparar para o casamento. E essa preparação, é importante ser dito, não é quando você está ali no noivado, prestes a casar. Não, é uma preparação que começa desde quando você está solteiro. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a melhor maneira de nos prepararmos para o casamento é buscando entendê-lo à luz da palavra de Deus. Ou seja, como é que nós vamos nos preparar para o matrimônio? Buscando compreender o que a palavra de Deus ensina a respeito do casamento, para que possamos assim colocar em prática em nossas vidas. É importante, queridos, que nós entendamos isso, que se quisermos ter relacionamentos de fato abençoados por Deus, relacionamentos duradouros, relacionamentos que glorifiquem a Deus, nós necessitamos estudar a palavra de Deus e aprender aquilo que ela tem a nos ensinar concernente ao casamento. Um quarto ponto importante também que eu gostaria de destacar é que cabe à igreja ensinar o que a palavra de Deus afirma sobre o casamento. Lendo um livro do Jay Adams, um conhecido conselheiro cristão, me chamou a atenção o fato de que ele diz que nós precisamos ensinar de maneira ampla a igreja a respeito do casamento. Ele vai afirmar no seu livro que nós devemos ensinar a respeito do casamento às crianças, aos jovens, aos adultos, pois o quanto antes nós sedimentarmos os princípios bíblicos a respeito da instituição casamento, da instituição família, nós vamos proteger a igreja dessas falsas concepções hoje tão pregadas, tão propagadas pelo mundo. E algo que chama a nossa atenção quando nós olhamos para a nossa confissão de fé é que os autores dela
tiveram o cuidado de não apenas tratarem sobre assuntos, vamos dizer assim, doutrinários ou assuntos litúrgicos ou assuntos, num certo sentido, a respeito da vida religiosa do povo de Deus. Eles também tiveram a preocupação de tratar a respeito justamente da vida do ser humano em sociedade. Nós estudamos anteriormente a relação do cristão com o Estado. Hoje nós vamos tratar a relação do homem com a mulher no casamento. Então é importante, e a nossa confissão tinha essa preocupação de professar aquilo que nós cremos sobre o casamento, para que isso fosse ensinado para a igreja, para que a igreja pudesse conhecer a vontade de Deus no que concerne ao matrimônio, ok? Então, nós vamos, como temos feito nos domingos pela manhã, estudar esse tema, que no caso hoje é o casamento, à luz da nossa confissão e, sobretudo, à luz das Escrituras, porque a nossa confissão ela apenas vai nortear, vai organizar os pensamentos, mas essas verdades que nós estaremos tratando hoje, elas são extraídas da Palavra de Deus. Não é à toa que nós vamos ter a oportunidade de estudar vários textos em cada ponto que será tratado nesta manhã, tá ok? Então vamos ao primeiro ponto que eu gostaria de destacar, baseado no primeiro parágrafo da nossa, do capítulo 24 da nossa confissão, ok? Um padrão bíblico para o casamento. Diz assim a nossa confissão: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Ok? Aqui é o que diz a nossa confissão. Ok? Nós vamos entender esta afirmação aqui, detalhando ela. Primeiro, nesse parágrafo aqui, nós vamos perceber que a confissão ensina a respeito do padrão divino para o casamento. Em primeiro lugar, observamos que o casamento ele é uma instituição divina e não uma mera convenção social. Ou seja, ao contrário daquilo que você vai ouvir hoje, as pessoas afirmando que o casamento foi inventado pelo homem, nas Escrituras não é assim. As Escrituras ensinam claramente que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento lá no Éden. Está lá em Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 25. Vamos abrir? Gênesis 2, do 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomando uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui.
Então, queridos, aqui nós temos o relato de Gênesis a respeito da criação do homem e da mulher. Não é? Nós temos aqui essa descrição que mostra que Deus havia criado o homem, Deus havia dado a ele a função de nomear os animais. Ele nomeou, só que para ele não se achava uma companheira, uma que fosse o seu par. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, não é, uma auxiliadora. Então Deus fez o homem dormir, ele teve um pesado sono, e da costela de Adão ele tirou e fez a mulher. E quando o homem acorda, nós temos as primeiras palavras ditas pelo homem nas Escrituras, que é concernente à sua mulher, e é em formato de uma poesia. Ele se admira ao vê-la, porque ela ao mesmo tempo era igual a ele, mas era diferente dele. Quando ele a enxerga, ele vai justamente ficar maravilhado. Ah, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E ali o Senhor Deus institui e realiza o casamento dos dois. Entendeu? Então, claramente a palavra de Deus mostra que não foi uma ideia do homem. Não é que o homem lá nas cavernas, ele resolveu, olhou para uma mulher e disse: não, vamos nos casar, vai ser bom se a gente se casar. Não, foi Deus quem instituiu o matrimônio, conforme nós podemos observar aqui nas Escrituras Sagradas. Segundo, o padrão estabelecido por Deus nas Escrituras e à luz da natureza é o casamento monogâmico e heterossexual. Veja, no primeiro parágrafo que nós vimos, perceba que ele inicia falando que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque no princípio Deus criou homem e mulher e uniu os dois pelo matrimônio. E aqui é importante nós entendermos que a ordem criacional, ela já mostra qual foi o padrão estabelecido por Deus. Ou seja, Deus não criou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, ou não criou dois homens ou duas mulheres para se relacionarem entre si. Não. Deus criou um homem e uma mulher. Por quê? Porque a ideia de Deus é que o casamento fosse monogâmico e heterossexual. Veja, isso é essencial ao casamento. Algo que é essencial, significa que se você tirar isso, aquilo perde a essência e ela deixa de ser aquilo que ela é. Então, para ser casamento, tem que ser entre um homem e uma mulher. Jesus ensinou a respeito disso lá em Mateus capítulo 19, do verso 4 ao verso 5. Mateus 19, 4 a 5, o Senhor Jesus diz o seguinte. Vamos abrir Mateus 19, do verso 4 até o verso 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Veja, observe que Jesus diz, deixará o homem, certo? Não são vários homens. Depois, em seguida, no singular, ele também diz, e unir-se-á a sua mulher. Não são várias mulheres. Então, Jesus aqui está justamente ratificando o princípio estabelecido por Deus na criação, de que o casamento ele é entre um homem e uma mulher e não há variação. Não há variação. Seja por meio do pecado da poligamia ou da homossexualidade
não há variação entre um homem e uma mulher. Paulo também, você vai perceber, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 2, ele dizendo assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Certo? Ele também vai colocar como sendo uma das qualificações do presbítero que ele seja esposo de uma só mulher, 1 Timóteo 3, verso 2, ok? Agora, vamos para o ponto 3 aqui do nosso parágrafo. Por causa do pecado do homem no jardim, o padrão de Deus foi pervertido pela corrupção humana. Veja, com a queda do homem ali no Éden, nós observamos que aquele padrão que Deus havia estabelecido, ele foi deturpado. E isso fica claro logo nos filhos de Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 19, é dito que um dos filhos de Caim, Lameque, tomou para si 2 esposas. Entendeu? Então ali você já percebe esta distorção do plano original de Deus, quando o homem já começa a desobedecer ao Senhor e entrando num relacionamento de poligamia. Mas aí talvez surja aquela questão na mente dos irmãos: mas pastor, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não enxergamos diversos servos de Deus que tiveram várias esposas? Sim, não é? E se você observar, a lista é grande, não é? Porém, precisamos esclarecer que o padrão que Deus estabeleceu ali na criação, ele não é alterado nem com o tempo e nem com a cultura. Muito embora naquela cultura houvesse muito a prática da poligamia, não é? Mas Deus não autorizou a poligamia. Quem fez uso da poligamia estava pecando contra Deus. Então, ainda que no Antigo Testamento nós possamos ver a poligamia presente em algumas famílias do povo de Deus, porém isso não significa que Deus aprovava tal prática. E a poligamia era uma causa de grandes conflitos dentro das famílias ali do Antigo Testamento. Você vai observar todas aquelas famílias que o marido teve várias esposas, havia dificuldades entre ele e as mulheres, entre os filhos das mulheres, era uma confusão. Justamente porque o homem não tinha obedecido e permanecido no plano original estabelecido por Deus. Mas aí talvez você questione: mas pastor, não havia leis que, num certo sentido, tratavam a respeito dos relacionamentos de poligamia lá no Antigo Testamento? Sim. No Antigo Testamento, Deus criou leis para proteger a mulher que estava no relacionamento poligâmico, ou para proteger os filhos da mulher que não eram a preferida, vamos dizer assim. Então, ao fazer isso, Deus não estava validando a poligamia de forma nenhuma. Deus estava sendo misericordioso, protegendo as pessoas mais fracas, que normalmente eram as mulheres, e os seus filhos, que estavam de alguma forma envolvidos nesta relação há um bom tempo. Então, Deus fez não porque Ele considerava como sendo certo, mas fez por misericórdia, não é? Porque havia relacionamentos extremamente abusivos e injustos quando se tratava ali de poligamia. Quarto lugar,
O casamento monogâmico é usado como ilustração para o relacionamento pactual entre Cristo e a igreja, Efésios 5, do 22 ao 33. Então, veja, o casamento, meus queridos, ele é sim uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento foi instituído por Deus para ilustrar o amor de Cristo pela igreja. E assim como Cristo não tem várias noivas, várias esposas, o propósito de Deus não é que o homem tenha várias esposas, seja uma relação de poligamia. Não. É um marido e uma mulher. Ok? Então isso fica claro nas Escrituras. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, o padrão bíblico para o casamento, porque Deus ele estabeleceu o casamento, ele tem autoridade para estabelecer as regras do casamento, o padrão do casamento. Não é o homem que coloca as regras ou tira as regras do casamento, não, é Deus, certo? E o casamento, como nós podemos ver, foi uma instituição divina, é uma instituição divina, monogâmico, heterossexual. Infelizmente, com a queda houve distorções, porém o plano de Deus é que o casamento monogâmico, ele de fato reflita, seja uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ok? Então esse é o primeiro ponto, primeiro parágrafo da confissão. Vamos para o segundo. Os propósitos de Deus para o casamento, baseado aqui neste segundo parágrafo da confissão. Diz assim: matrimônio foi ordenado por Deus para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. O que é que nós observamos aqui no parágrafo 2 do capítulo 24? A nossa confissão aqui ela vai tratar a respeito de alguns propósitos do casamento. Por que Deus criou o casamento? Qual foi a finalidade ou os propósitos, os objetivos que Deus intentava com o casamento, certo? Então, a confissão menciona alguns deles. Primeiro, o auxílio mútuo do marido e da mulher. Gênesis 2, 18, que Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja, Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E logo criou então a mulher para que ela servisse de auxiliadora para o seu marido. Isso mostra, meus irmãos, que o matrimônio ele é uma aliança de companheirismo para resolver a questão ou o problema da solidão humana. O casamento é uma aliança de companheirismo. Ou seja, o casamento, meus queridos, ele vai proporcionar para o ser humano auxílio mútuo, ajuda mútua, amizade, suporte nas doenças, ou seja, um cônjuge ajuda o outro, suporte às vezes nas dificuldades desta vida, na pobreza, na riqueza. Então, é esta relação ou este relacionamento, esta aliança de companheirismo. O que chama a atenção ali no relato da criação é que quando Deus cria o homem, ele cria o homem com algumas características, dentre elas, o homem tinha esta capacidade, à semelhança de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de relacionamento. E aí, os únicos relacionamentos que o homem tinha era com Deus e com os animais. E muito embora eles fossem seres vivos, com os quais ele podia se relacionar, mas Deus estava muito acima dele e os animais abaixo dele. Deus então cria um ser, no caso a mulher, que, como eu disse,
inicialmente era da mesma natureza do homem, era da mesma essência do homem, mas ao mesmo tempo também ela era diferente do homem, ela era complementar ao homem, certo? E por isso que ela então foi essa auxiliadora que era adequada, que era idônea, que complementava o homem, porque era o propósito de Deus com o casamento que ele fosse um relacionamento de companheirismo, de auxílio mútuo, de amor, de amizade. Então, esse é o primeiro propósito que nós vamos ver, auxílio mútuo do marido e da mulher, conforme nós podemos ver ali em Gênesis capítulo 2, verso 18. Mas um outro propósito é a propagação da raça humana por sucessão legítima e da igreja por meio dos filhos, não é? Gênesis 1, 28 é dito o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o outro propósito também do casamento é justamente a geração de filhos. Deus abençoou Adão e Eva e deu a eles a ordem de se multiplicarem. Então, o casamento ele é a instituição mediante a qual ou pela qual a propagação da raça humana e a sua preservação é feita na sociedade. O casamento foi instituído e com ele a família, para que assim houvesse uma propagação da raça, para que tivesse a propagação também da igreja. Ou seja, a única forma do homem propagar a raça de forma legítima diante de Deus é através do casamento. Por meio do casamento, a raça humana ela é propagada e preservada, certo? Mas vamos dizer assim que o propósito principal de Deus por meio do casamento era justamente a propagação da sua igreja, que a igreja crescesse por meio dos filhos daqueles que eram servos do Senhor, ok? A ideia do Senhor era justamente que a igreja se desenvolvesse desta forma orgânica, crescendo com os filhos daqueles que eram tementes a Ele. Filhos que são criados nos caminhos do Senhor e que mais tarde vão declarar a sua fé em Cristo Jesus. Essa é uma das maneiras como a igreja cresce nesse mundo, através dos filhos dos cristãos, certo? É claro que nós sabemos que há filhos de pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas piedosas, que depois decidem seguir um outro caminho. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve seguir, quando crescer não se desviará. Esse é o princípio geral. Quando nós de fato obedecemos a esse princípio, ensinamos a criança no caminho que deve seguir, o normal é que isso aconteça, que ela não venha a se desviar no futuro. Mas há exceções, certo? Há exceções. Mas o casamento foi instituído para que a humanidade fosse propagada, preservada e a igreja do Senhor se expandisse. Terceiro propósito que nós podemos mencionar e que está lá na confissão do casamento é evitar a imoralidade sexual. Esse é também um dos motivos pelos quais Deus estabeleceu o casamento, evitar a impureza sexual. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 2, ele diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Por quê? Porque relacionamento sexual só é lícito dentro do casamento, dentro da aliança matrimonial, ok? Portanto, aqueles que se sentem
abrasados e não conseguem se conter, a fim de evitar a imoralidade, devem se preparar e devem buscar o casamento. A respeito disso, Paulo afirma lá em 1 Coríntios 7, verso de número 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, é importante dizer que o desejo sexual em si, ele não é algo errado, trata-se de um desejo sim legítimo, mas que ele precisa ser atendido dentro do ambiente criado por Deus para ele, que é o casamento. Ok? O casamento. Porque se caso o homem não vier a se relacionar dentro do casamento, ele vai cair nos pecados de impureza sexual. Ele vai cair na fornicação, que é o sexo antes do casamento. Ele vai cair no adultério, que é o sexo feito com alguém fora do relacionamento conjugal, ou seja, com alguém que não é o seu cônjuge. Então, para que o homem não caia nesses pecados de impureza, Deus estabeleceu o casamento, e a palavra de Deus diz que o homem deve atender a essa necessidade que ele tem, a esse desejo que é legítimo dentro do casamento e não fora deste ambiente que Deus mesmo proporcionou, ok? Em quarto lugar, o casamento ele tem como propósito principal glorificar a Deus. Aqui também nós podemos observar algo que é muito importante, é que assim como todas as áreas da nossa vida, elas existem para glorificar a Deus, né? Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, deve ser para a glória de Deus. Logo, o casamento não é diferente, ele tem como finalidade principal glorificar a Deus. Então, todas essas outras finalidades, elas estão incluídas nesta aqui, que é glorificar a Deus, certo? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar, os propósitos de Deus para o casamento, que é o auxílio mútuo do marido e da mulher, a propagação da raça humana e o crescimento da igreja, evitar a imoralidade sexual e também glorificar ao Senhor. Vamos agora para o terceiro ponto, esse terceiro ponto que tem como título com quem se pode casar, ou com quem um cristão deveria se casar, né? Podemos colocar assim também, que vai ser baseado no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do capítulo 24. Eu vou ler, peço que você acompanhe aqui a leitura. Diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Ok? Esse é o parágrafo 3. Vamos para o parágrafo 4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Ok? Tem muita informação aqui, nós vamos destrinchar para os irmãos. Vamos começar afirmando, em primeiro lugar, que o casamento é lícito a qualquer um que tenha capacidade de dar o consentimento ajuizado. Então, é importante entender aqui que o parágrafo 3º, ele começa justamente deixando claro
que a pessoa que deve se casar é aquela que pode responder por si mesma, é aquela que está em pleno uso das suas faculdades mentais, que pode pedir e aceitar o casamento. Com isso, a confissão está excluindo pessoas que são jovens demais, tipo crianças, ou aquelas pessoas que são mentalmente incapazes, que têm alguma deficiência mental. Então, quem são as pessoas que devem se casar, que é lícito casar? Aquelas que podem tomar, o matrimônio com um consentimento ajuizado. Com base na palavra de Deus, nós podemos perceber esses princípios, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 24, do verso 57 a 58, que narra a história do servo de Abraão que foi buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E ao encontrar Rebeca, explicou a situação, e o pai dela e sua mãe disseram o seguinte: disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então aqui nós temos esse clássico caso de casamento ali no Antigo Testamento, em que o servo de Abraão vai buscar uma esposa para o filho dele, Isaque, no meio da parentela de Abraão, e ali ele percebe que a mulher que Deus havia escolhido era Rebeca, e ele conta a história de você quer ir, e ela aceitou. Ela aceitou porque sabia que iria ali se casar com o filho de Abraão, Isaque. Então, esse ponto aqui ele é importante, queridos. Não se deve impedir pessoas de se casarem, desde que elas possam ser conscientemente capazes de decidir a esse respeito e que o casamento seja lícito aos olhos de Deus, não é? No Catecismo Maior, que é o Catecismo Maior de Westminster, nosso outro símbolo de fé, no mandamento, comentando o 7º mandamento a respeito do casamento, é dito lá pelos autores da Assembleia de Westminster que é proibido casamentos ilícitos e votos embaraçosos de celibato. Então, os autores da nossa confissão, eles vão tratar justamente sobre o fato de que obrigar alguém a casar é errado e obrigar alguém a não casar também é errado. Ok? Então, isso aqui eles estão combatendo o que na época era muito conhecido ali e muito em voga, o mandamento da Igreja Católica, que perdura até hoje, do voto do celibato, que significa que aqueles que vão se dedicar ali à Igreja, eles devem ficar solteiros pelo resto da vida. E veja, você privar alguém do casamento, alguém que não tem o dom do celibato, mas que acaba por ordem da igreja, por vontade da igreja, entrando nesta condição de não se casar, isso está errado à luz da Bíblia, isso vai ter um resultado desastroso. O celibato, meus queridos, nas Escrituras, ele é um dom, ele é uma dádiva, ele é um presente. Deus escolhe aquele que ele decide que vai ser celibatário. Paulo, na sua carta a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, 2 e 3, ele diz assim:
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então aqui Paulo está justamente condenando pessoas que proibiam o casamento, como se o casamento fosse algo, um estado inferior, vamos dizer assim, da existência humana. Quando na verdade a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que digno de honra sobre todos seja o matrimônio, não é? É importante notar que, embora o casamento seja o padrão estabelecido por Deus, e aqui a gente precisa dar uma palavra também a respeito disso, o casamento é o padrão estabelecido por Deus para toda a humanidade. Mas há exceções nas Escrituras. Algumas pessoas têm o dom do celibato, de ficarem solteiras, e essas pessoas que recebem esse dom, elas recebem a capacidade de viverem solteiras, de terem esse domínio próprio de forma pura. Não é como alguém que não tem o dom e tenta viver solteira, certo? Claro que Deus, em determinadas situações, que a pessoa, não por vontade própria, mas ela acaba ficando viúva ou de forma inocente acaba se divorciando e não consegue casar-se novamente, Deus há de dar graça às pessoas assim. Porém, o que Deus estabeleceu para a humanidade é que o homem e a mulher devem se casar. Agora, dentre a humanidade, há exceções, que são essas pessoas que Deus dá a elas uma condição de viver solteiras e não viverem de maneira impura, mas de forma capacitada a esta condição. Então, aqui nós podemos observar isto, ok? Então, o casamento ele é lícito para qualquer um que tenha capacidade de dar consentimento ajuizado. Não é? O homem precisa estar capaz, a mulher precisa estar habilitado, em plena consciência e uso das suas faculdades para dar então esse consentimento ajuizado. Segundo, os cristãos devem casar-se somente no Senhor. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 39, ele vai dizer: a mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, o capítulo 7 aqui de 1 Coríntios é um capítulo que vai trazer muitos ensinamentos a respeito do casamento. Paulo aqui ele fala sobre casamento, divórcio, solteirice, ele aborda vários assuntos. É muito provável que esta carta ela foi resposta a uma carta que os coríntios mandaram para o apóstolo Paulo, fazendo perguntas sobre esse assunto, e Paulo então escreve aqui esclarecendo esses vários aspectos desta área da vida humana, ok? Então, com quem o cristão deve se casar? Essa é uma questão importante nas Escrituras, uma vez que o casamento ele é uma aliança de companheirismo, é uma relação íntima, a relação mais íntima entre os seres humanos é o casamento. Eles se tornam os dois uma só carne, uma só existência. E o propósito desta união é justamente de que Deus seja glorificado, é que os cônjuges possam se afastar da impureza e viverem vidas santas, é suscitar uma descendência santa. Então, por isso, os cristãos devem se casar somente no Senhor, isto é, com pessoas que professam a mesma fé em Cristo e que dão testemunho de que verdadeiramente nasceram de novo, certo? A confissão vai dizer, né, que os cristãos reformados, aqueles que têm a fé reformada,
em suas vidas, no seu coração, não podem se casar com infiéis, com defensores de doutrinas perniciosas, papistas e outros idólatras. Então, casar somente no Senhor significa você casar com a outra pessoa igualmente temente a Deus, que serve ao Senhor, e assim tornarem-se os dois uma só carne. É importante também deixar claro, meus queridos, que não é só uma questão de a pessoa se dizer crente, não é? Mas é uma pessoa que deve também ter um notório testemunho de que serve a Deus, porque de repente a pessoa está na igreja, é batizada e tudo, mas vive uma vida errada, uma vida em pecado, notoriamente se percebe. E não é porque essa pessoa está na igreja que você deve se casar com ela, porque ela é membro da igreja, ela é crente. Não. Ela está na igreja, mas ela defende doutrinas perniciosas. Não. Tem que ser uma pessoa que realmente sirva a Deus, para que os dois possam, nesse auxílio mútuo, crescerem em santidade, né? Um ajudando o outro, um indo junto com o outro para o mesmo destino, que é o céu. Ok? Tá, agora vamos ao próximo ponto. Casamentos incestuosos são proibidos por Deus. Aqui é o que trata o parágrafo 4, certo? Lá da nossa confissão. O quarto parágrafo afirma: não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidades proibidos na palavra de Deus. Veja, muito embora lá no início, na criação, quando Deus havia criado Adão e Eva, houveram sim casamentos com grau de consanguinidade, por conta justamente da necessidade ali de se proliferar a raça humana, mas à medida em que isso aconteceu, a raça humana foi crescendo e se proliferando, o casamento consanguíneo foi proibido por Deus. Levítico capítulo 18, verso 6 diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Vou até abrir aqui nesse texto, Levítico capítulo de número 18, a partir do verso de número 6. Fala sobre os casamentos ilícitos, ok? E fala sobre relacionamentos sexuais ilícitos. O relacionamento entre parentes próximos e relações sexuais que não fossem exclusivamente entre um homem e uma mulher eram proibidos pela palavra de Deus. Aqui, nesse capítulo 18, você vai ver a expressão idiomática descobrir a nudez, que é uma forma, vamos dizer assim, mais polida de falar das relações sexuais, certo? Então a ideia aqui é de relacionamento sexual, só que ele está usando essa expressão, uma forma mais polida, mais suavizada, descobrir a nudez. E aí você vai ver aqui uma lista de relacionamentos ali que são proibidos. Você vai encontrar relacionamentos familiares sendo listados, você vê aqui também no meio relacionamentos também homossexuais sendo proibidos, certo? Mas veja só, essa lista que nós temos aqui no capítulo 18, a partir do verso 6, ela não é exaustiva, ela é uma lista representativa. Você não vai encontrar todas as relações ali familiares, mas você vai, por exemplo, encontrar do verso 6 ao verso 11, sendo proibidos os relacionamentos com mãe, com madrasta, com meia-irmã, neta, irmã por parte de um novo casamento dos pais,
entendeu? Então, há uma família onde o pai casa-se de novo e há ali uma filha de um outro casamento e aquela família ela é criada junta. É aquilo que ele fala sobre relacionamentos consanguíneos e de afinidade. Então já há um relacionamento de irmãos ali entre eles. Então é proibido o casamento. Então casamentos entre parentes próximos ligados por sangue é proibido e por esta afinidade. Do verso 12 ao 14 é proibido o casamento entre um homem e a sua tia, né? Seja por parte de pai, por parte de mãe. Verso 15 a 16 listam os parentes por casamento, nora, cunhada. Dos versículos 17 a 18, relacionamentos próximos da esposa do homem, a filha, a neta, a sua irmã e por aí vai. Ok? Então, nós vamos ver aqui essas relações, não é, que são ali estabelecidas a partir dessa proximidade de afinidade e também por consanguinidade, relacionamentos que são proibidos, ok? Que não são validados por Deus na sua palavra, certo? Agora, nós vamos trazer aqui algumas aplicações do nosso estudo. Algumas aplicações para a nossa vida, para a gente poder concluir. Primeiro, as regras do casamento foram estabelecidas por Deus desde o princípio. Veja, quem define o casamento é Deus. Quem define quais são os padrões, as regras, as bases que norteiam o casamento é Deus. Logo, nós não podemos permitir que o homem altere aquilo que foi estabelecido por Deus. Casamento e família são instituições que o mundo hoje está tentando redefinir. Para o mundo hoje, o casamento basicamente é uma união voluntária entre duas pessoas. Se essa afirmação, união voluntária entre as duas pessoas, fossem dentro do contexto bíblico, já se entendia que era um homem e uma mulher, mas no contexto do mundo que nós vivemos hoje, pode ser, não é, dois homens, duas mulheres, alguns locais, casamento entre um homem e uma criança, alguns lugares, um homem e um animal, porque eles entendem um animal com o mesmo sentido de um ser humano. Então, há essa tentativa do mundo de redefinir aquilo que é o matrimônio. Mas precisamos deixar claro, Deus já estabeleceu os padrões, não cabe ao homem querer interferir nisso, não cabe ao homem mudar aquilo que foi estabelecido por Deus desde o princípio. Certo? Outro ponto, outra aplicação, sim, só um detalhe aqui, é importante deixar claro que Deus não admite que o homem faça isso, que o homem institua por si mesmo os moldes do casamento, dando lugar, não é, à poligamia, dando lugar ao incesto. Um tempo atrás estava, não sei se foi aprovado, mas estava tramitando uma tentativa de aprovar um casamento incestuoso e validar. Então, nós não podemos cair nesta armadilha do mundo tentando mudar ou redefinindo aquilo que foi já estabelecido por Deus para o casamento. Nós, como igreja, precisamos professar aquilo que Deus ensina sobre o casamento e defender o casamento à luz da Bíblia. Segundo,
Um dos propósitos pelos quais Deus criou o casamento foi para acabar com a solidão humana. É interessante porque muitos jovens em nossos dias preferem se manter solteiros. Parece que isso se tornou uma questão assim de status, não é? Porque eles enxergam o casamento como se fosse uma prisão. Não sei se você passou por isso lá no seu ambiente de trabalho, quando você começa a se relacionar e começa a ficar noivo, as pessoas olham, já está de aliança, já vai se amarrar, já vai se prender, não é? Isso eu estou usando termos bem suaves, você às vezes ouve outras coisas assim, mas nesse mesmo sentido, de que você vai se aprisionar a alguém, não é? Mas veja, queridos, o casamento ele veio para suprir uma necessidade do ser humano que é de companheirismo. Companheirismo, nós precisamos de companheirismo. No casamento, os cônjuges devem cuidar um do outro, como eles cuidam de si mesmos. Eles devem exercer companheirismo em todos os momentos, seja nas dificuldades, seja na luz, seja na saúde, seja na doença. Em todos os momentos, eles devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. E como é bom você poder desfrutar deste companheirismo, desta aliança de companheirismo no Senhor. Como é bom. Então, que não venhamos a ter a nossa mente moldada por este mundo, achando que o casamento é algo ruim. Não, foi criado por Deus, então ele é bom. Terceiro, busque casar-se somente no Senhor. Isso também é algo que nós precisamos deixar claro, porque muitas vezes as pessoas, por verem passarem-se os anos, elas ficam impacientes, elas ficam ansiosas e elas começam a acreditar que elas mesmas vão conseguir providenciar algo que cabe a Deus providenciar para a vida delas. E às vezes acabam se antecipando, aí casam-se com pessoas que não servem a Deus. E veja, meus queridos, a vida ela já não é fácil quando você tem uma pessoa, um cônjuge que é crente, ela já tem as suas lutas e dificuldades, mas os dois conseguem vencer. Quando é uma pessoa que não serve a Deus, que ela puxa para o outro lado, vai dificultar a sua vida espiritual, vai dificultar você criar os filhos nos caminhos do Senhor, sem falar que é proibido na palavra de Deus, certo? Ah, pastor, mas eu conheço o caso do fulano que ele se casou e depois a pessoa se converteu. Graças a Deus, Deus foi misericordioso com aquela pessoa, mas não é um mandamento de Deus e não é uma regra, é uma exceção. E as exceções elas servem para reforçar a regra. Você não tem como saber se aquela pessoa vai se converter, esse é o fato. Não tem como. Então case-se no Senhor. Às vezes eu sei que não há muita perspectiva humanamente falando, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele pode sim providenciar um cônjuge que seja temente a Ele. Confie, espere no Senhor. Ore ao Senhor por isso. Quarto, prepare-se para o casamento. Isso também é muito importante, você se preparar para o casamento. Veja, é muito interessante isso, porque provavelmente a maioria de nós, e eu digo especificamente aqueles que não têm pais crentes, seus pais não se prepararam para se casar. E isso certamente teve um peso muito grande na sua vida. Talvez você não foi ensinado que você precisava se preparar para o casamento. Mas você deve fazer isso. Você deve entender que as coisas que você faz hoje enquanto solteiro vai influenciar na sua vida como casado. Isso é certo. Se hoje, enquanto solteiro, você vive uma vida relaxada no que diz respeito à sua espiritualidade, quando você casar, vai ser uma vida relaxada lá também. Então, entenda a importância de você começar a se preparar desde já, para que assim você possa se casar
entendendo o que é o casamento à luz das Escrituras, estudando a respeito disso, aprendendo sobre isso, tendo expectativas, vamos dizer assim, coerentes com o casamento, não expectativas ilusórias, né, exageradas, porque isso vai gerar frustração também grande. Aqui na igreja, quando há jovens que pretendem casar-se, a gente eu ofereço um curso que é basicamente um curso pré-conjugal. Obviamente não tem como a gente, nesse tempo, falar tudo sobre o casamento ou trazer todas as lições a respeito do casamento, mas pelo menos ajuda a dar um norte para aqueles que vão se casar. E é sempre muito bom. Não é obrigatório, é opcional, obviamente, mas o que eu digo para você é que busque se preparar para o casamento, seja de uma forma ou de outra, mas busque se preparar, compreendendo aquilo que a palavra de Deus diz sobre o casamento, compreendendo que desde solteiro você já tem uma responsabilidade que vai desembocar no casamento, certo? Então, se prepare para o casamento. 5. Evite a intimidade indevida antes do casamento. Veja, os casais cristãos devem se guardar de situações que de qualquer modo possam contribuir para a desonra, né, do corpo do outro em algum grau. Ou seja, não devem ter entre eles os noivos, os namorados, um contato indevido, uma intimidade indevida antes do casamento. Esse tipo de coisa muitas vezes impede você de avaliar se aquela pessoa é a pessoa de Deus para a sua vida. Esse tipo de antecipação cria muitas dúvidas, cria muitas dificuldades. E entenda que no momento certo, Deus já preparou o lugar certo para aquele desejo, que é o casamento. Não queira antecipar as coisas. Eu me lembro de ler em um livro, eu acho que foi do Jaime Camp, antes de dizer sim, um livro dele que ele diz assim, que o sexo antes do casamento ou ele estraga um bom relacionamento ou ele sustenta um mau relacionamento. Então, tenha muito cuidado com isso. 6. Prepare os seus filhos para o casamento. A gente está falando tanto de preparação, né? E eu sei que talvez você já esteja casado e tudo, e você já sabe o que é o casamento, você já tem visto na prática como a palavra de Deus é certa em relação ao casamento. Então, comece a preparar os seus filhos, desde já. Porque, desde já, o mundo já está investindo na cabeça deles. O mundo já está tentando inculcar neles conceitos errados sobre o casamento, sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem. Cabe a nós, enquanto pais, cabe a nós, enquanto igreja, inculcarmos aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o casamento, para sedimentarmos, né, o quanto antes essas verdades, para que eles possam ter uma vida familiar saudável no futuro. E que Deus assim nos abençoe. Para a semana nós vamos continuar ainda tratando sobre este capítulo 24, e tratamos a primeira parte que fala sobre a questão do casamento, vamos tratar sobre a questão do divórcio, que vem nos parágrafos seguintes.